no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está no livro de Tito, na carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Carta a Tito, capítulo 1, verso 15 e 16. Bem escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome. Diz o texto: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, verso 15 e 16. Queridos irmãos, este escrito de Paulo para Tito se deu, segundo pesquisas, no ano de 65 e de 66, provavelmente nestes anos depois de Cristo. É interessante observarmos que esta carta foi escrita a Tito, um gentil convertido. Tito se converteu, tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico. Esse grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo, nós encontramos nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo. No fato de ele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo. Em Timóteo 1,4, como é citado depois, um cooperador de confiança, segundo Coríntios 8:23, também pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante a Corinto, durante a terceira viagem de Paulo apóstolo. Você encontra as referências em 2 Coríntios 2, 13 e 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13. E pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Está nesta carta aqui, capítulo 1, versículo 5. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta, no período entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Paulo deixou Tito então em Creta, cuidando da igreja ali. Enquanto ele, Paulo, seguira para a Macedônia. Algum tempo depois, Paulo escreveu essa carta a Tito, incumbindo-o de completar a tarefa em Creta que os dois haviam começado juntos. É bem provável, queridos, que Paulo tivesse mandado a carta pelas mãos de Zenas e Apolos, que passaram por Creta em viagem. Você encontra isso no capítulo 3, verso 13. Bom, nessa carta, Paulo informa sobre os seus planos para enviar Ártemas ou Tíquico para substituir Tito dentro em breve. E nessa ocasião, Tito devia encontrar-se com Paulo em Nicópolis, lá na Grécia, onde o apóstolo planejava passar o inverno, conforme o capítulo 3, versículo 12. Sabemos que isto aconteceu,
já que na ocasião posterior, Paulo então vai designar Tito para Dalmácia, no litoral oriental do Mar Adriático, na ex-Iugoslávia. Então, nós percebemos que Paulo, segundo essa introdução que nós fizemos, meus queridos, ele era íntimo de Tito, e Tito era um fruto do seu trabalho missionário. Ele evangelizou Tito, deu formação para Tito, e depois deu responsabilidades para Tito agora na condição de um líder para organizar a igreja de Creta. Irmãos, é interessante nós observarmos também nesta palavra que lemos, se a gente fosse pegar o capítulo todo, né, o parte do capítulo, quando ele passa então alguns encargos, né, para Tito. Para Tito, primeiro ele fala para Tito, ele começa saudando Tito, tudo, mas no versículo 5 ele começa pedindo para Tito organizar a igreja. Então ele vai dizer, olha, versículo 5, vamos ler. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. No versículo 7 ele fala, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Então ele vai falando sobre a liderança. Ele vai falar das qualidades dos líderes, ele vai citar presbítero, ele vai citar bispo. E nesse caso, bispo e presbítero, não há aqui nenhuma diferença de cargo, de hierarquia, apenas uma nomenclatura. Mais tarde nós vamos ouvir também sobre pastores. Mas todos são nomenclaturas das lideranças da igreja. E ele vai falar que precisa ser casado, ter filhos também criados na graça e na lei do Senhor. A gente vai encontrar isso. E essa parte que ele fala da liderança e da organização da igreja já daria uma pregação, né, muito longa, muito rica, não é? Que nós poderíamos tirar aí um bom tempo para a gente começar a trabalhar sobre isso, mas não é o foco, não é o nosso assunto na tarde de hoje. Hoje nós queremos enfatizar aqui de que forma ele orientou Tito para se precaver dos falsos profetas. E nós vamos trazer para nós esse ensinamento de que maneira nós devemos nos precaver, nos defender e refutar toda a falsa profecia e os falsos profetas. Então, naquele tempo, Paulo orientou os líderes da igreja dessa forma. Veja o versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, veja bem, Paulo está dizendo que Tito deveria reter firme, ter então firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina que ele devia seguir. Para quê? Para que ele seja poderoso. Tanto poderoso, não no sentido de vanglória, mas ter autoridade. Tanto para admoestar, ou seja, para chegar na pessoa e falar, está errado, não é dessa forma. Para admoestar com a sã doutrina, também para convencer aqueles que contradiziam. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, de que maneira se combate o falso profeta e a falsa profecia? Conhecendo as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, que se combate as heresias, as falsas profecias e os falsos profetas. Veja, querido, o texto vai citar também, é interessante a gente ler todo o texto. Como eu disse semana passada, havia na comunidade de Tessalonicenses alguns judeus que diziam que se converteram, né? Mas na verdade eles não se converteram, eles estavam ali, se batizaram,
mas não haviam mudado o seu pensamento, não haviam nascido de novo, e eles então começaram a divulgar a doutrina dos judeus. Eles diziam que os cristãos deveriam praticar a lei, principalmente a circuncisão. E Paulo refutou com a palavra do Senhor esta heresia. Nesta carta, Paulo vai citar também. Veja, vamos continuar lendo aqui, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Está aqui de novo. Ou aos quais convém tapar a boca. Homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Nós vamos entender o que significa isso. Queridos, aqui nós percebemos que Paulo, naquele tempo a igreja estava sofrendo com os judeus que diziam que se converteram, que estavam no meio dos cristãos, mas na verdade não haviam se convertido ainda. Então Paulo, ele dá uma ênfase na natureza judaica do ensino. Ele vai citar no verso 14 o grupo da circuncisão e também as fábulas judaicas. Veja no versículo 14. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Mesmo assim, querido, as características mais evidentes dos falsos profetas são o vazio e a nulidade do seu palavrório. A tendência ao engano, a tendência aos resultados destruidores e também ao dinheiro. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Às vezes a gente fica pensando que falsa profecia é só o falatório, mas tem consequência. É a frustração. Vem o profeta num determinado lugar e diz que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir a porta, que aquela pessoa está curada, que ela vai voltar no médico e não vai ter mais nenhuma doença. Aí a pessoa vai no médico e está com a doença. Aí ele foi na igreja e o falso profeta disse que se ele fizer uma oferta de R$100, Deus vai abrir a porta do emprego e ele vai ter um salário triplicado. Aí ele vai lá com muito esforço, faz essa doação, no outro dia ele vai procurar o serviço e não consegue. Olha o estrago que faz na cabeça e na fé da pessoa. São os falsos profetas modernos. Naquele tempo também existiam os falsos profetas. Ele vai dizer aqui no versículo 10 e 11, veja. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que estavam entre eles. Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Retiravam o dinheiro das pessoas. Está aqui. Então a situação em Creta foi agravada pelo caráter do povo, expresso no versículo 12, por um dos seus profetas, ou por um dos seus próprios poetas, que em geral é identificado como Epimênides, um filósofo do século 6 antes de Cristo. O que quer dizer isso? Vamos lá no versículo 12 então. O texto diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Paulo cita então esse texto de um poeta da época, chamado Epimênides. E eu fui então saber quem é Epimênides, para a gente poder também não passar sem saber. Então Paulo está falando de Epimênides, que era um poeta do século 600, ou do ano 600 antes de Cristo, ou do século 6. Então, os poetas, os dramaturgos e outros escritores, queridos, algumas vezes usam uma técnica literária conhecida como hipérbole, que é uma exageração deliberada para argumentar. Então dizer que os cretenses eram mentirosos,
bestas ruins e ventres preguiçosos, significa dizer que a sociedade cretense, como um todo, era imoral, era decadente. Não necessariamente que cada indivíduo na sociedade era mentiroso, que cada indivíduo era uma besta ruim e era preguiçoso. Mas, no geral, era a cultura deles. Era isso. Paulo usa esse texto desse filósofo, desse poeta dos séculos 6 a.C., para mostrar a Tito a dificuldade que os líderes ali enfrentariam, os presbíteros, os bispos, eles enfrentariam, já estavam enfrentando, porque era uma sociedade no geral, num contexto geral, era uma sociedade preguiçosa, era uma sociedade mentirosa, era uma sociedade ruim. Então é nisto que Paulo está orientando. Paulo não estava afirmando uma contradição. Paulo não estava dizendo que todos eram ruins. Mas havia uma cultura ali, uma cultura ruim. Então Paulo estava citando um costume literário da época. Simplesmente isso. Fecha parênteses, né? Estamos bem claros sobre o versículo 12. Paulo, ele recomenda não discutir. Combater as heresias é não discutir. Eles precisam sim ser repreendidos severamente. Eles precisam ser exortados, mas aí a gente tem que ter argumento, tem que ter conhecimento. Senão vira brigaiada, senão fica discussão. Veja, versículo 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Para que tire o erro da fé. É isso que Paulo está dizendo. Repreender, ter argumento, ter conhecimento. Paulo não acredita que vale a pena discutir, fazer discussão. E ele vai dizer para Tito, então, que Tito deve se concentrar em repreendê-los, no sentido que eles sejam salvos na fé, sadios na fé. Então esta é uma repreensão, queridos, é uma repreensão positiva, que ainda é de grande valor quando se trata com os que se desviam da verdade. Ao invés de apontar o dedo, de esculachar, ter conhecimento, ter amor por aquela pessoa e repreender de forma que elas se tornem sadias na fé. Desta forma se enfrenta os falsos líderes. É válido exortar com conhecimento. É positivo. O versículo 15 apresenta mais uma observação para ajudar Tito. Pois os que estão com a mente corrompida não reconhecerão a pureza. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Queridos, depois que a mente está corrompida, então a consciência segue o mesmo caminho. E isto é um processo muito rápido. Paulo, ele percebe que os falsos mestres são sutis no aspecto de que dão toda aparência de religiosidade. Professam conhecer a Deus. Sabem textos da Bíblia. Faz todo um teatro. Faz toda uma encenação. Com texto bíblico, com passagem até mesmo da história. Mas o fim da evangelização, ou o fim da mensagem de um falso profeta, não leva as pessoas a se converterem, a conhecerem Jesus Cristo. Normalmente, eles usam todas essas artimanhas, os artefatos, para conseguir o que eles já prepararam, que eles já planejaram em seus corações. Então,
vai dar uma aparência de pessoa convertida, vai chorar se for preciso, vai proclamar centenas de profecias e curas, vai usar da música ambiente até mesmo para comover, emocionar as pessoas, vai usar de todos os artifícios para convencer as pessoas a respeito dos seus argumentos. De que forma combatê-los? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se você é uma pessoa que busca na palavra de Deus conhecimento, você ora para Deus dar toda a autoridade, toda o discernimento. Então, na hora que o falso profeta estiver falando, você já vai, no mesmo instante, perceber que aquilo não é e não vem de Deus. Porque o falso profeta, ele demonstra religiosidade, ele professa que conhece a Deus, mas as suas ações mostram que isso é falso. É o que nós lemos no versículo 16, queridos. Confessam que conhecem a Deus, confessam que fazem milagres, que têm o poder, que são homens ungidos e tudo mais, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis, sendo desobedientes, reprovados para toda boa obra. Queridos, usam da palavra de Deus, tentam convencer as pessoas, mas depois cai na mídia. Corrupção, reuniões secretas para arrancar dinheiro do povo, reuniões secretas para tentar tirar bens do povo, reuniões secretas que a gente acaba caindo na mídia, pessoas que gravam e colocam na mídia reuniões secretas, que as reuniões de certos lobos é atingir metas. A igreja precisa atingir metas, não é atingir almas, não é alcançar pessoas, é alcançar metas mesmo, metas financeiras. São falsos profetas, do qual o nosso tempo está cheio. E de que forma combater os falsos profetas? Conhecendo a palavra de Deus. Você entra numa denominação com o coração aberto, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece nada sobre igreja, então você entra ali com o coração aberto e você acaba aceitando tudo que é falado ali na frente, sem buscar nas Escrituras, porque você não tem o hábito de ler a Escritura, você não diz que não entende as Escrituras, então você vai aceitando ali tudo que as pessoas mandam e ordenam que você faça, mas a partir do momento que você abrir a Bíblia, começar a estudar a Escritura, comprar livros, pedir orientação para a pessoa séria e orar acima de tudo, você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento. E a partir de então você já não vai ser levado por qualquer profeta que se levanta na sua frente. Nem precisa discutir, nem precisa brigar. É só argumentar. Não vou ficar aqui porque isso não está certo. Segundo a Escritura Sagrada, não é do jeito que vocês estão fazendo. Ah, mas não quero discutir. Eu quero ficar com a palavra de Deus. Se vocês querem continuar com essas campanhas mirabolantes, se vocês têm metas financeiras para atingir dentro da igreja, se vocês estão almejando ficar ricos, ter casa, dinheiro, casamento e festança, bem-estar, vocês vão me desculpar. Podem ficar aí com essas suas campanhas. Mas você conhece a palavra de Deus, você pode dizer: eu vou ficar com Jesus Cristo da Bíblia. O Jesus que não tinha onde recostar a cabeça. O Jesus onde os primeiros seguidores, os fundadores da igreja, aqueles que o Senhor designou para divulgar a sua mensagem, foram mortos, decapitados, queimados, cerrados ao meio, apedrejados, crucificados. Deixaram tudo para te seguir. Não é o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Jesus Cristo que nós estamos ouvindo falar por aí. Então, meus queridos, você pode dizer para os falsos profetas, para os seguidores de falsos profetas: eu gostaria que vocês viessem seguir o Deus da Bíblia. Eu gostaria que vocês viessem conhecer o Deus que está se revelando na palavra de Deus.
Mas se vocês não querem, eu tenho que respeitar. Fiquem com os falsos profetas. Fiquem acreditando nessas promessas que vocês vão ficar felizes, que vocês vão ficar ricos, que vocês vão ser curados, que vocês vão pisar a cabeça de serpente, que vocês são cabeça e não são cauda, que vocês vão pisar na terra e essa terra será sua. Fiquem nesses textos fora do contexto que são lançados nessas igrejas. São preparados justamente para te enganar. Pode ficar nessas igrejas, mas você que tem conhecimento da palavra de Deus, você pode com autoridade dizer, eu não quero ficar neste evangelho falso. Eu quero aprender do Cristo que se revela verdadeiramente na sua palavra. E desse jeito você combate os falsos profetas. Desse jeito você combate as falsas profecias e as heresias, meus queridos. É o conhecimento da palavra de Deus, é o relacionamento com Jesus Cristo, é ter uma vida de relacionamento com Deus que vai fazer você vencer os falsos profetas. E é isso que Paulo está dizendo para Tito. Olha, você vai encontrar uma cultura imoral, uma cultura de gente preguiçosa, de gente ociosa, uma cultura de gente que não gosta de estudar, uma cultura de gente que não gosta de trabalhar, pessoas ruins. E o que Paulo diz para nós hoje? Você vai encontrar uma cultura que tem preguiça de ler a Bíblia. Você vai encontrar uma cultura de pessoas que têm relacionamentos online, mas não se relacionam com mais ninguém. Sabe, líder, pastor, presbítero, bispo, você que é líder de jovens e adolescentes, sabe o que você vai encontrar? Uma cultura sexualizada, sensualizada. Você vai encontrar pessoas que perdem horas e horas no mundo online, nas salas de bate-papo, mas não tem 10 minutos para conhecer a palavra de Deus. São pessoas que afirmam teses que elas não estudaram, que elas ouviram que outros falaram. São pessoas que têm uma doutrina meia boca, conhecem alguma coisa do plano salvífico, mas não têm profundidade, não têm posição firme sobre a sua teologia. O pior não é ter, o pior é não se interessar em buscar um conhecimento aprofundado. É isso que vocês vão encontrar. Se Paulo fosse falar nos nossos dias, meus queridos, ele vai dizer, você vai encontrar falso profeta no meio da igreja, Tito. Você vai nas igrejas do Brasil, Tito, e você vai encontrar um monte de falso profeta dentro da igreja com a palavra do Senhor na mão. Mas não brigue, não discuta, não use de violência e nem de argumento simplesmente humano e falso, inseguro. Conheça a palavra de Deus e argumente com a própria Bíblia Sagrada. Ah, mas eles não vão ouvir. Isso não é problema seu, Tito, Paulo falaria para ele. A nossa obrigação, a ordem que Deus nos deu é de anunciar o Evangelho que liberta. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Como combater? Conhecendo a palavra do Senhor. Os falsos profetas, no caso deles, os judaizantes, e no nosso caso, são aqueles que pegam 2, 3 versículos bíblicos e fazem um congresso inteiro em cima disso. Sem profundidade, é só gritaria, são profecias, são cura, são homens que se dizem que são tão poderosos que enfrentam o demônio, e o demônio bate continência para eles, porque eles são homens de Deus, porque eles têm a unção. Então você não tem a unção. Você que está na sua casa, Deus não te dá autoridade. Deus não te dá força. Quem disse? Se você se relacionar com Deus, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te dar conhecimento e sabedoria. É preciso que nós paremos de colocar homens nos pedestais da vida. Ah, esse pregador é uma bênção, esse pregador tem autoridade, Deus está com ele. Eu quero dizer para você, se você tiver comunhão com Deus, se você for tocado e levantado por Deus, Deus está com você. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para quem esperava um homem lá dos Estados Unidos, sabe, que tem show pirotécnicos em cima dos púlpitos, usa até de magia, de controle mental, de emocionalismo para te convencer. E você sai dizendo que o homem ungido, nossa, que unção que eu vi naquele homem. Mas não tem nada de Deus ali.
Existem centenas de denominações cristãs no nosso tempo, querido. Mas igreja, existe só uma, e é a Igreja de Cristo. Ela é uma só, ela está espalhada no mundo inteiro. Ela não é fundada por homens. Ela não tem placa. Ela não tem data de fundação, ou seja, a data de fundação foi, se é que nós podemos colocar data, Cristo fundou a sua igreja na cruz do Calvário. Então existe a igreja do Senhor. As denominações foram fundadas pelos homens. Sabe, existem muitas pessoas dentro de denominações que estão salvas. Mas eu preciso dizer para você, não são todas. Muitas pessoas estão dentro de denominações e não foram salvas. Exercem trabalhos dentro das denominações e não são salvas. Portanto, eu preciso dizer algo ainda mais pesado. Os falsos profetas, muitos deles, estão dentro das denominações. São até fundadores destas tais denominações. São homens que almejam lucro, sempre dizendo que é para investir na obra, sempre dizendo que é para investir no reino, que você tem que comprar, que você tem que doar, porque Deus vai te abençoar, porque a partir do momento que você doar aquela quantia, eles vão comprar uma televisão, e de fato eles compram, eles vão comprar uma rede de rádio, e de fato eles compram, mas sempre usando, apelando para você dar dinheiro, como se Deus não pudesse, como se Deus não tivesse poder para levantar templos, como se Deus não tivesse condições, como se tivesse que ficar mendigando o tempo todo, dinheiro, 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 porque senão Deus não vai te abençoar, porque senão Deus não vai te curar. Que profecia que é essa? São loucos! Dizer que Deus não vai abençoar, que a vida da pessoa não vai prosperar, a não ser que ela faça uma doação, a não ser que ela dê dinheiro. São loucos. São homens que não têm Deus no coração. Deus não precisa de um centavo de ninguém. Ah, Rodolfo, mas a obra dele precisa. Mas é preciso que as pessoas entendam que se não tivesse templo, que se não tivesse rádio, que se não tivesse emissora de televisão cristã, se não tivesse essa mídia nenhuma que agora tem, você acha que o evangelho não ia prevalecer, meu querido? Você acha que o evangelho tinha sido extinguido da face da terra? Você acha que Deus não tem a sua maneira? Quem disse que Deus precisa de tudo isso? Engano seu. Existe uma obra que não depende da TV, que não depende do rádio, que não depende de CDs, que não depende de congresso. Existe a ação poderosa de Deus, poderosa do Espírito Santo em toda a terra. Você poderia argumentar, não, mas se você tiver uma televisão, o evangelho vai chegar. Eu não estou dizendo que são descartados. Estou dizendo que se não houvesse essas facilidades, o evangelho continuaria agindo com o mesmo poder. Agora, se nós temos essas facilidades, nós temos que ter decência. Nós temos que ter honestidade. Nós temos que ter homens de oração na frente desses trabalhos, porque o que nós estamos vendo são lobos que criam suas pseudo-doutrinas, que criam seus próprios argumentos bíblicos, desviando-se da verdade de Cristo, apesar de usar da palavra dele, para extorquir pessoa, para criar império para seus familiares, que não se importam com a salvação de almas, que fazem de seus cultos, de seus trabalhos evangelísticos, verdadeiros lugares
de lavagem cerebral, de surtos psíquicos. Pessoas que saem de si, de tanto que são motivadas à histeria, à gritaria, a burbúrios, a murmúrios, a palavras que são loucuras. Não é a linguagem do Espírito Santo, não são dons de línguas, mas são loucuras. Balbuciar sílabas desconexas e dizer que é o Espírito Santo falando. Paulo orienta a igreja a respeito dos dons. Os dons é para edificação. Se porventura existir um dom das línguas, ele precisa ser interpretado. Se existir ainda no nosso tempo um dom das línguas, porque Deus pode todas as coisas. Então, se alguém está orando em línguas, esse dom precisa ser interpretado para que todos cresçam. E não é para todo mundo orar junto e gritar. É ter decência, é ter ordem. Um ou dois orem, o resto busca interpretação. Se não tiver interpretação, que todos fiquem em silêncio. É isto que a Bíblia diz, a organização que Paulo deu à igreja de Corinto sobre os dons. Mas, hoje é uma loucura. São reuniões frenéticas, cheias de frenesi, porque lá na frente tem um falso profeta. Tito, Paulo ia dizer para Tito, lá na frente tem um falso profeta, motivando as pessoas a cair no riso psíquico, nas lágrimas psíquicas, no ataque de psicose, numa lavagem cerebral. E aquele falso profeta vai cuspir, desculpa usar esse termo, dizer, é a obra do Espírito Santo. É como se ele dissesse, essa bagunça que vocês estão vendo aí é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o responsável por essa gritaria, essas pessoas rolando no chão, babando, cuspindo, se contorcendo. É o Espírito Santo sendo derramado. São loucos. Paulo diria para Tito, cuidado, são pessoas ruins. São pessoas que não querem trabalhar. São pessoas que querem usar da igreja para fazer as suas empresas. São loucos. Essa é a cultura que você vai encontrar. São pessoas que querem banir a moral da igreja. São pessoas que querem fazer da igreja um ponto de encontro, um lugar social, um lugar de festas, um lugar de recreação, mas nunca um lugar onde as pessoas conheçam e experimentam o Jesus Cristo que salva, que leva para o céu, o Jesus que santifica, o Jesus que faz nascer de novo. Você não encontra. Você encontra essas megas organizações, que na verdade são grandes empresas, são empresários que espiritualmente são lobos, falsos profetas. Como é que você vai combater isso, irmão? Tendo conhecimento da Sagrada Escritura. Saindo desses lugares, não por medo, não por receio, mas por conhecimento que você tem da Sagrada Escritura. Então é isto. É isto que Paulo está dizendo. E orientando, trazendo para os nossos dias. Portanto, queridos, Paulo orientava Tito a enfrentar essa situação, orientando os líderes daquela época sobre os falsos ensinamentos. Como refutar os falsos ensinamentos? E ele vai dizer, é necessário conhecer as Escrituras. Como está o nosso tempo? Temos aplicado o nosso tempo no conhecimento das Escrituras? Ou nós somos de igreja? Veja, irmãos, Paulo está falando de pessoas que estavam dentro da igreja, mas que não conheciam. Mas eu comecei agora a caminhar, amém. Eu não estou dizendo que você deve conhecer tudo, já entrar conhecendo tudo. Mas você tem se aplicado a conhecer o Senhor? Esta é a pergunta. Você tem se aplicado a conhecer o Senhor?
Ou você está 10, 15, 20 anos e ficou naquela doutrina, aquela teologia rasa. Nunca se aprofundou. Você fez da igreja um ponto de encontro. Você tem amigos, você tira fotos, você vai para festa. Claro que é bom, é um clima saudável, são pessoas boas. Mas e o conhecimento de Cristo? Para refutar o falso ensinamento. Sabe por quê? Porque é um lugar saudável, de pessoas boas, que você tem amigos, que você chega no Natal, você presenteia, que você vai no aniversário, você vai surpresa, você tira selfie, você vai no cinema. Meus irmãos, isso também existe lá fora da igreja. Ambientes assim, familiares, de amigos. É a mesma coisa. Conhecer as Escrituras é mais do que isso. Quantos que pensam que a igreja não vai para se desfilar roupa nova? Só isso. Ela não fala palavrão, ele não fala palavrão, são pessoas boas, sabe, tem uma boa educação, mas não conhecem a Cristo. Não se aprofundam, não tem tempo com o Senhor. Paulo está dizendo para pessoas assim, porque quando você não tem conhecimento do Senhor, não se aprofunda, você é um daqueles que vai aceitar tudo que te falarem, você não tem argumentos para refutar o errado, você simplesmente aceita. E sabe por que você aceita? Porque não tem argumento. E quando você não tem argumento e tenta inventar alguma coisa, é fraco demais, não convence e você se confunde. Paulo está dizendo, Tito, a igreja de Creta é complicada. Mas, veja o versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer aqueles que são contrários a ela. Por que, versículo 10, há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém por ganância. Irmãos, traga o texto para o nosso tempo, isso não é passado, isso é presente. De que forma? Retendo a firme doutrina, a fiel palavra. Assim se combate os falsos profetas. Qual a importância que damos à leitura da palavra? Que tipo de livro nós estamos lendo para nos aprofundar na palavra de Deus? E o nosso relacionamento pessoal com esse Deus que afirmamos, que o amamos? Porque, queridos, corremos um grande risco de cair no versículo 16, se não levarmos Deus a sério. Confessar que conhece a Deus, mas negar com as nossas obras. E nós nos tornamos então abomináveis, desobedientes e somos reprovados em toda boa obra. Ainda que fizermos alguma boa obra, seremos reprovados. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o Senhor. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus através da sua palavra? Porque Deus se revela na palavra. Eu acho absurdo pessoas falarem, você que não tem que ler a Bíblia. Tem pessoas que não incentivam. Não, claro, você não tem que ler para ser salvo. Jesus Cristo já te salvou. Mas você tem que ter relacionamento com Deus para conhecê-lo. Ele se revela nas Escrituras. Percebe? E quando nós o amamos, nós queremos conhecer mais Deus. E conhecendo, nós podemos pôr em prática o nosso conhecimento para impedir que a sã doutrina entre no nosso meio. Se hoje há muita coisa errada dentro da igreja, eu vou encerrar com essa pequena reflexão. Se hoje tem muita coisa errada dentro de igrejas, é porque os que estavam lá não souberam refutar o que era errado. Porque não é brigar, não é discutir. É ter argumento bíblico. Então, se não souberam refutar, não souberam argumentar. E as coisas erradas entraram e se instalaram. E agora não consegue sair mais. E enquanto continuarmos no leitinho da palavra de Deus, do conhecimento do Senhor, vamos aceitar os falsos profetas e as falsas profecias
no nosso meio. E correndo o risco de pessoas que amamos, a nossa própria família, estar junto conosco, das igrejas que nós estamos, e estarem cheias de falsas profecias, e vivendo no erro, e se tornando abomináveis ao Senhor. Isso é muito sério. Porque eu poderia vir aqui nesta tarde dizer para você que você vai ser abençoado, que Deus vai abrir a porta do emprego amanhã, que você vai ser curado, que você vai ter um trabalho e vai ganhar muito bem. Eu podia dizer isso para você, que é o que mais atrai pessoas e é o que as pessoas muitas vezes têm buscado. Mas eu não digo nada disso. Vou dizer para você, busque conhecer o Senhor. Aprofunde-se em conhecer o Senhor, que você vai ser satisfeito em todas as coisas. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém.